Olá a todos, muito boa noite. Que a paz de Jesus esteja em cada lar, em cada coração. Que neste momento estamos unidos pelo pensamento, pelas vibrações de amor. Estamos nessa semana que antecede o final do ano, de mais um ano, de mais um ciclo em nossas vidas. Se assim considerarmos os anos, como ciclos de aprendizado, de responsabilidades, de tarefas. E aprendemos com os espíritos que nesse momento de reflexão é importante para nós, ainda seres humanos, em fases de evolução, refletirmos nessas fases temporais da nossa vida. E como reflexão para hoje, eu trago um tema que nos afeta a todos, que é a transição que estamos vivendo no planeta, transição que os ensinado e informado também pelos espíritos, é uma fase de conturbação, fase de guerras de ideias, de contrariedades, de muitas dificuldades também que vêm à tona e situações próprias em que é necessário para que haja essa transição. E também estamos nessa seleção natural de espíritos que querem melhorar, que querem progredir, e aqueles que não querem ainda, não aceitam ainda esse progresso. Então tudo isso acaba nos afetando diretamente na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa sociedade, naquilo que vemos diariamente acontecendo. E estamos nessa ebulição, vamos dizer assim, de transição, E para que não caiamos ali na falta de esperança, no descrédito daquilo que aprendemos, daquilo que os espíritos ensinam para nós, através das leis de Deus, através dos ensinamentos de Jesus. É importante que construamos em nós as bases sólidas para que não haja dúvida em nós do que temos que fazer para suportarmos e para superarmos também e contribuirmos principalmente para esta fase de transição. Contribuirmos para nós, intimamente, individualmente, cada um individualmente, e também com aqueles que nos cercam, que temos contato, que fazem parte da nossa vida de relação, da nossa família, dos amigos e também dos inimigos, com certeza, encarnados ou desencarnados, Então temos que construir essa base, e o Evangelho de Jesus é a melhor forma de construirmos essa base, estudando, entendendo as passagens e construindo em nós os caminhos que temos que seguir diante de tantas atribulações da vida. E para superarmos, temos que viver nessas situações, conviver com elas, contribuir para que elas cessem, para que elas melhorem, para que nós melhoremos, para que a sociedade melhore e dar um passo adiante, o passo do progresso. E o Evangelho de Jesus é o melhor caminho. Temos que entendê-lo, as lições, pegar como Jesus como exemplo, como nos responde a questão 625 do Livro dos Espíritos, onde é perguntado qual é o maior modelo e exemplo que temos
de espírito na Terra, eles respondem que vire Jesus. Então, os espíritos nos dão uma resposta muito direta para vermos, observarmos, entendermos os ensinamentos de Jesus e tê-lo como guia em nossas vidas. E isso que temos que fazer. E através da codificação da doutrina espírita por Allan Kardec, temos acesso a essas informações que já na época a Kardec foram dadas. E nós veremos hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, no capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. Instruções dos Espíritos, a lei de amor. Vejam que a lei de amor é uma lei de Deus. Teremos que amar indistintamente a todos. É uma lei. E para que o planeta seja regenerado, seja modificado para melhor, os seus habitantes espirituais terão que praticar essa lei de amor uns com os outros. É o caminho, é o único caminho que nos compete seguir. Então Lázaro, em Paris, 1862, deu essa mensagem. Vamos ver aqui. Então, a lei de amor. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos, elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, sobrelevando-se à humanidade, ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma, nem as do corpo. Seus pés são leves e ele vive como transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor, fez estremecerem os povos, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, porque esta palavra levanta a lápide dos túmulos vazios. E a reencarnação, vejam, é a segunda palavra do alfabeto divino. É a reencarnação, é uma lei de reencarnação, também é uma lei de Deus. Não é nenhuma invenção do homem, não é nenhuma invenção da doutrina espírita, é uma lei de Deus. E como lei, temos que respeitá-la, entendê-la, aceitá-la e praticá-la. Então ele diz, e a reencarnação vencendo a morte, revela ao homem deslumbrado o seu patrimônio intelectual, mas já não é mais aos suplícios que ele conduz, e sim à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve agora resgatar o homem da matéria. Disse que o homem, no seu início, tem apenas instintos. Aquele, pois, em que os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida que do alvo. Para avançar em direção ao alvo, é necessário vencer os instintos a favor dos sentimentos.
ou seja, aperfeiçoar a estes, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos. Trazem consigo o progresso, como a bolota oculta o carvalho. Os seres menos adiantados são os que, libertando-se lentamente da sua crisálida, permanecem subjugados pelos instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho atual, e mais que os bens terrenos, ele vos conduzirá à gloriosa elevação. Será então que, compreendendo a lei do amor, que une a todos os seres, nela buscareis os suaves prazeres da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Que lindo texto, não? Ele faz um resumo muito apropriado, muito importante para nós. Quanta coisa interessante, quantas palavras interessantes ele diz aqui nesse pequeno texto. Ele compara o amor ao sol, né? Primeiro comentário aqui. Ele compara o amor ao sol, foco ardente, né? E se nós analisarmos o sol é o princípio da natureza. A natureza sobrevive em função do sol. Tudo, nós sobrevivemos, tudo está aliado. Se não existisse o sol, não existiríamos como planeta, como seres humanos, como seres vivos. Não existiria, porque o sol é a fonte de tudo em nossa vida, no nosso planeta, em todos os seres humanos. Então ele compara o amor como se fosse um sol ardente, né? É a lei do amor. E ele diz também sobre os instintos. À medida que evoluímos, saímos dos instintos para os sentimentos. E aquele espírito que ainda não está em uma fase ainda difícil, ainda não evoluído, ele está preso aos seus instintos ainda. E é essa análise que nós temos que fazer. Será que nós já nos libertamos de todos os instintos? Ou de pelo menos a maioria deles? Ou deixamos as nossas ações serem guiadas pelos nossos instintos e não ignoramos tudo aquilo que já aprendemos, ignoramos toda a nossa evolução que já existe, e não praticamos nenhum ensinamento de Jesus? É essa análise que temos que fazer, porque se queremos viver num planeta melhor, num mundo de regeneração, que é para onde caminha a Terra, como espíritos teremos que nos modificar também individualmente. Não é somente a transformação do planeta. Se o planeta se transforma e nós não nos transformamos, talvez nós não estaremos aqui novamente. Seremos encaminhados a outro lugar, porque só faremos parte de um mundo de regeneração efetivamente se nós também formos regenerados como espíritos. E cultivando, ele diz que cultivando como um campo, né? Ele sempre usa, os espíritos e Jesus principalmente, sempre usa o exemplo de campo, de cultivo, de semeadura, né? De colheita. Então, a lei do amor é assim também. Temos que plantar a semente do bem, né? E colheremos o bem. Colheremos essa semente depois que ela germinar, depois que ela florescer, depois que ela der os frutos ali. E isso leva um tempo, não é imediato, nada é instantâneo, mas temos que imaginarmos uma lavoura, temos que plantar a semente, temos que fornecer ali o adubo, fornecer a água, limpar ali o terreno, cuidar das ervas daninhas, para aquela semente no tempo certo ela florescer e dar o fruto.
E a nossa evolução é assim também. Temos que nos alimentar de coisas boas, de bons exemplos, de boas lições e praticá-las pouco a pouco para que a semente vá germinando em nós e nós nos tornemos espíritos melhores com a aplicação, com a prática dos nossos sentimentos em lugar dos instintos. Eu achei muito importante esse texto e que possamos ter nessa última semana do ano uma semana excelente, que tenhamos um ano de 2023 de paz, de trabalho, de evolução, de muita conquista aí moral, principalmente espiritual, que saibamos estar sempre vinculados aos exemplos de Jesus no trabalho do bem, no trabalho do progresso, da plantação das coisas boas, para que colhemos também coisas boas na nossa vida pela frente e adiante como espíritos. Que Jesus nos abençoe. Fiquem todos em paz.